Minha gente, boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos à Rede Rio TV. Hoje eu estou aqui mais uma vez, graças a Deus, com o amado. Vocês tiveram um amor à primeira vista com ele. Recebi muitos pedidos para que ele voltasse, para que ele ficasse aqui. É o Dr. Flávio Santana, né, que veio aqui a semana passada. A gente falou sobre a chacina da sinuca, a chacina de Sinop, onde 7 pessoas foram mortas por um rapaz com um tiro só. E foi muito bom, foi muito bacana. Quem não assistiu esse debate está em destaque aí no canal. Não deixe de assistir, porque o doutor Flávio Santana é um dos maiores advogados da história desse país. Ele é o grande absolvedor de pessoas, tá? Teve um réu dele que ele absolveu 8 vezes, eu acho, gente. Um réu. Absolveu 8 vezes de crimes diferentes, então talento, né? Criador do método Kawasaki, está efetivado aqui, faz parte da família Rede Rio já, estará sempre aqui com a gente, com esse conhecimento todo técnico, essa simpatia, né? Ele deixa as coisas leves, que é o objetivo. Falar de crimes pesados, né, é complicado. Então a gente tenta dar uma leveza, a gente está falando da parte técnica. Então, a gente não está falando da parte humana e da parte dramática do caso. Isso aí a gente faz em outras matérias. Aqui a gente está debatendo várias outras questões, dando informações, enfim, como acontece também em outros canais aí de crimes reais. E nós estamos fazendo aqui neste formato aqui, Rede Rio Notícia. Tá? Gente, eu vou receber agora também um outro grande jurista, este do Distrito Federal. Ele é advogado do caso da Cíntia Mariano, a madrasta serial killer, e ele está com a gente nessa conversa, foi convidado pelo Dr. Flávio, e ele está em Brasília, está próximo do caso da chacina, conhece o processo, talvez, pode ser que seja um dos advogados de algum réu ali, e é muito bem-vindo, Dr. Álvaro. Minha gente, boa noite, estou aqui mais uma vez com o senhor Fofinho, que ganhou o apelido interno aqui pelos nossos inscritos, seguidores, de doutor Fofinho, doutor Flávio Santana de Melo. Gente importante, hein, doutor? Ficou apaixonado por você aí. Rapaz. A gente teve que efetivar, vai ter que efetivar o senhor aqui gratuitamente, porque a gente não tem dinheiro, tá? Já vamos avisando aqui. E não tem como mais, o senhor vai ter que vir, vai ter que fazer parte, não tem jeito. Foi amor assim, como se diz, à primeira vista e não tem jeito. Lá eu tinha que estar pagando para estar aqui, que você está me transmitindo felicidade. Falar do Ai, direito, dessa compaixão social, para mim, eu tinha que estar pagando. Me deu Pix, eu tinha que estar pagando para estar aqui. eu dou o Pix Viu? também, tá? Que a gente também precisa fazer umas coisas loucas, brincadeira. Mas obrigado, Gente, viu? Muito honrado de estar aqui. imagina, eu que estou honrada de estar aqui com um dos advogados que mais absolve pessoas no Brasil. Fiquei sabendo agora também, ele fala que não, mas é. Um réu ele já absolveu 8 vezes, gente. O mesmo réu em outras coisas diferentes ele já absolveu 8 vezes. E o autor do método Kawasaki, que envolve matemática, é muito usado por vários juristas criminalistas, penalistas nesse país. Finalistas, né? Dr. Flávio Santana de Melo, e hoje a gente recebe aqui, eu e Dr. Flávio vamos receber o Dr. Álvaro Assis. Dr. Álvaro Assis é defensor do caso Cíntia Mariano, que a gente chama aqui com muito carinho de a madrasta serial killer, tá? E também tem outros casos aí também de grande repercussão, mas ele está no Distrito Federal, certo, Dr. Álvaro, ou não? Sim, no Distrito Federal, Brasília, aqui. Ele está no Distrito Federal, leu o processo, conhece muito bem o caso da chacina do Distrito Federal, que é um caso bizarro, macabro, que nós vamos falar agora. E não sei se o doutor vai entrar no caso ou não, isso aí eu não sei. Mas, enfim, vamos debater este caso. Por que, minha gente? Eu queria falar uma coisa. Eu recebi aí de pessoas de Brasília falando que o Distrito Federal ganhou não sei quantos prêmios pelos inquéritos, pela celeridade inquérito, pela celeridade da justiça, pelo bom desempenho da justiça, ganhou vários prêmios aí, eu não sei como se chama. E também esse inquérito foi fechado em 15 dias, né? A gente parabenizou, a mídia toda parabenizou os delegados envolvidos e a gente parabeniza também. Entretanto, a partir do momento que esse processo chegou para nós aqui, nós começamos a ler o inquérito. E aí algumas coisas começaram a ficar um pouco nebulosas, né?
A polícia colocou a família. A gente sabe que o Marcos, a vítima, não era a flor que se cheirasse. Não estamos aqui para julgar uma vítima. Entretanto, para ficar a história mais forte, ao meu ver, tá? Ficar mais forte, né, o impacto do bem contra o mal, me parece que algumas coisas ficaram ali escondidas no processo e não foram ditas na mídia. Como, por exemplo, e eu estou narrando, fazendo um podcast desses depoimentos que não saíram na mídia. Comecei com o depoimento do pai de Cláudia. Cláudia foi dada aí, doutor delegado, os delegados falaram que Cláudia foi a primeira mulher do Marcos. Só que a Cláudia, a filha dela com o Marcos, tem 18 anos. Os filhos do Marcos com Renata têm mais de 25 cada um. Então eu pensei, talvez ele se separou em determinado momento da Renata, casou-se com a Cláudia, teve a Ana Beatriz, separou e voltou para a Renata. Entretanto, no depoimento do pai da Cláudia, ele disse que recebeu a visita do Marcos e da Cláudia, chamou o Marco de seu genro no dia 11 de janeiro, sendo que o Marcos foi o primeiro a morrer lá antes do Réveillon. Então não dá para entender. Isso eu não consegui entender. Né? Vou parar por aqui, depois eu continuo. Como é que os senhores veem isso daí? Esse aspecto? Que isso não foi para a mídia, por quê? Essas coisinhas não... Vê bem, filho. Investigação, muita gente acha que é coisa simples. E algo que é determinante na investigação é a ausência de pressão externa, para que a Polícia Judiciária faça o seu trabalho de forma tranquila. E, em contrapartida, nós temos uma pressão social e midiática para que se resolva isso. Até porque várias pessoas morreram. A gente tem que ter consciência disso. A sociedade quer um resultado, a imprensa precisa informar, o judiciário tem que correr, mas todo mundo depende do trabalho da Polícia Judiciária. E esse caso especificamente é um caso de extrema complexidade. Quem está achando que vai entrar aí e vai ser assim, ó, fechou o inquérito, não é. Não é, porque tem uma pancada de vítima, tem um monte de circunstâncias que vai, quando confrontar, não vai bater. Não vai. Tipo assim, fulaninho falou no dia 2 de janeiro isso e isso. Pô, mas fulaninho morreu antes do Natal. Como é que o outro fala? Esse tipo de contradição, a autoridade judiciária não está tendo tempo de desenvolver, tendo em vista as interferências sociais, midiáticas, e o judiciário está dizendo, corra meu filho, tem que ter muito cuidado, porque qualquer opinião que se dê agora, assim, acerca dessas discrepâncias, vai prejudicar o trabalho da polícia. E não é isso que a gente quer, porque alguém vai sofrer. Tem 10 pessoas que foram embora de forma cruel, tem 5 responsabilizadas por isso, nós já temos 15 pessoas. E o efetivo externo que está preocupado com essas informações que vão ser veiculadas? A gente não está falando aqui para uma pessoa, 2, 3, não. Então, eu li aqui as 1.004 folhas que estão disponíveis para mim. Está uma confusão. Uma confusão. E, como eu lhe falei, eu não posso me emocionar. Eu posso emocionar. Esse caso aqui é muito pior do que todos que eu já vivi na minha vida. Cada página do livro, a denúncia, ela não está dando um décimo do que ocorreu. Já tem denúncia, já tem citação. Não, se tem denúncia, tem citação, o inquérito foi fechado. Como o inquérito foi fechado? Como com essas discrepâncias? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque nós vamos entrar cara numa fase instrutória. E eu lhe digo com absoluta certeza, pode escrever, que dia é hoje? Hoje é dia 1º de março, as águas de março estão chegando. Já tem nulidade presente nesse processo. Já tem nulidade. Já. Álvaro sabe o que eu estou dizendo. Álvaro é especialista nessa questão de arrumação da prova do inquérito para denúncia. Ele sabe exatamente o que eu estou dizendo. Morto não fala, perícia vale mais do que depoimento. Tem uma série de detalhes que eu não vou dizer aqui, nem que me bote no pau de arara, eu não digo. Em respeito aos advogados que estão fazendo um bom trabalho no processo. Mas tem boi na linha.
Tem boi na linha e eu estou narrando aqui todos os depoimentos e vocês vão tirar as conclusões de vocês aí como público. Agora, Aí eu estou comentando, pode mandar. agora o doutor Flávio falou uma coisa interessante da pressão midiática e tal, e tudo mais em cima da polícia. Apesar da pressão midiática, doutor, a gente tem muitos casos aí de pressão midiática muito grande. E nenhum fechou inquérito em 15 dias. Apesar da pressão midiática, doutor Álvaro, doutor Flávio, era necessário fechar esse inquérito em 15 dias Tá vendo, Álvaro, que ela é danada, viu? para bater recorde? Pegou o fio da meada, viu? Ela é danada. É por aí, Fê. É por aí, você é fera, é por aí. O caminho é esse. Obrigada. Não, mas é óbvio, né? Amiga, você pode ter eficácia. É por aí, minha amiga. Primeiramente, boa noite. É um prazer aqui estar com vocês aqui, né? E ter essa oportunidade nesse canal maravilhoso. Então, primeiramente, eu gostaria de registrar isso daqui, principalmente na companhia do meu querido amigo Flávio Santana e na sua companhia também. Vamos lá. Essa celeridade, assim, eu tenho muito orgulho de ser advogado do Distrito Federal, daqui de Brasília. Eu sou nascido e criado aqui e, de fato, a justiça aqui é muito célere, tá? Aqui não existe, hoje difícil, eu atuo exclusivamente no júri. E aqui tem diversos fóruns que são chamados de circunscrições, aproximadamente 15, 16 júris, que não tem hoje essa vara que você peticione que não saia decisão em 48 horas ou 72 horas. Então, aqui é muito célere, de fato, o processo. Tá? Principalmente e notadamente de réu preso nessas varas de júri. Pois bem, então eu fico muito orgulhoso, mas, por outro lado, também, a pressa é inimigo da perfeição, e a gente está falando de vidas e estamos falando de liberdade. Então, assim, foram pessoas que foram mortas cruelmente, mas, por outro lado, eu tenho liberdades que podem ter inocentes nesse meio. Então, assim, exemplo, esse tipo de contradição com certeza vai ser explorado, e eu conheço os colegas advogados e conheço os promotores. Inclusive, já fiz diversos júris com esses promotores. São profissionais extremamente competentes. Isso daí eu não tenho dúvida. Mas esse tipo de contradição, por exemplo, enfraquece, claro, e uma retórica ali no plenário e da forma que vai ser enfrentada, isso daí enfraquece um pouco a acusação. Então, não adianta você atender uma pressão social e dar, entre aspas, uma resposta, e do outro lado você está cometendo injustiças. Então, assim, quem está no plenário do júri, como réu, notadamente, a gente vê, e o doutor Flávio Santana sabe do que eu estou falando, a gente sofre as angústias daquele que está sentado ali. Porque, por exemplo, eu já tive a felicidade ou não de fazer um júri de pobre, como fazer de rico também. Porque o homicídio é o único crime que está mais próximo de nós do que a gente nem imagina. Só você botar uma velocidade num carro a mais aí, tomar uma bebidinha, deixa o promotor entender que você assumiu o risco e você está no júri. E aí, você é bandido? Não é. Então, nem precisa, assim, tem outras formas também, viu? Pode estar 20 por hora, uma criança entrar correndo na frente do seu carro, já aconteceu comigo 2 vezes. Pronto. E aí, de repente, dependendo do entendimento, da interpretação da autoridade ali, ele te empurra para o júri. Entendeu? Então, assim, esse processo, houve essa chacina aí, houve, agora esse processo tem que ser analisado com certo cuidado, porque a gente está falando aqui de mais de 100, 200 anos de pena. A gente, eu e o doutor Flávio estava fazendo cálculos aqui, o doutor Flávio é melhor do que eu aí, com o método Kawasaki, eu vou te falar, né? Resolve, tá? Resolve a vida de muita gente esse método, eu aplico, e de fato, fica aqui a nossa preocupação, a preocupação da defesa, a preocupação da advocacia em relação a esses tipos de inquérito que é resolvido a toque de caixa. Doutor Flávio um dia vai vir aqui na série Criminalistas para a gente falar só dos... Não para falar de debater casos, mas para falar da história do doutor Flávio como advogado criminalista, que eu quero muito entender também esse método Kawasaki, a gente sabe por cima, mas
a fundo mesmo, é muito interessante, e os casos todos também. Doutor Flávio, eu comecei a ver, acho que um outro depoimento aqui também, que é o que eu vou narrar agora, acredito que seja não, é do namorado da Gabriela. Namorado da Gabriela, que é a filha mais velha do Marcos, com a Renata, irmã do Tiago. O namorado da Gabriela disse que o Marcos, aí a gente já sai da esfera de genro, né? Que teria dito o pai da Cláudia, né? Falando que o Marcos era genro dele. O namorado da Gabriela disse que o Marcos era amante da Cláudia. Aí tudo começa a fazer mais sentido, e que todo mundo sabia, né? E era bem sabido isso. Então, mais um elemento aí, que eu não li todo ele, mas vou narrar daqui a pouco, para a gente ver que muita coisa foi omitida aí, doutor Flávio, do inquérito, né? Visando sempre... eu não sei como colocar o termo, gente. Não abalar tanto a imagem da vítima. Eu não sei como eu colocar isso, entendeu? Para demonizar mais a do algoz. Logicamente que Gideon é um monstro, gente. Desculpa se um dos senhores um dia for defender o Gideon. Ele é um monstro. Ele não é uma pessoa, não me parece nem um psicopata. Ele parece uma pessoa muito perversa mesmo. Agora, a gente não entende. Realmente, eu ainda não tenho argumento aqui, porque eu não li o processo todo para dizer... até onde vai o envolvimento do Marcos ou não na própria morte, na morte da própria família. Certo, doutor Flávio, que já leu o inquérito, já está lá na minha frente? Eu anotei, isso muito off, 27 incoerências utilizando meu método. 27. Meu Deus. Evidentemente, eu não vou tratar disso aqui, porque é uma questão de mérito, e isso cabe aos advogados que estão na causa. Uhum. Bom, agora, você está exatamente no caminho certo. O seu caminho, embora esteja buscando esclarecer como repórter profissional que você está indo muito mais além na questão técnica do que os nossos... Deixa eu medir a língua, viu? Porque a língua, às vezes, esses 30 gramas aqui são complicados. Não volta mais, né? Você deveria estar tratando dessa forma que você está. Você está sendo muito mais perspicaz no seu comentário, na sua colocação, do que as pessoas que deveriam. Isso é muito bom. Quando a imprensa faz isso é excepcional para quem é operador. Eu não sei quem são os colegas que estão nessa causa. Não sei. Álvaro deve conhecer. Mas certamente, me perdoe o que eu vou dizer, certamente está precisando de uma pessoa com um pouquinho mais de experiência para ir nesse prumo que você está colocando aí. Porque tem muita água que passou embaixo da ponte e ninguém viu. 15 minutos, olha, para você ter uma ideia, 5 autores, mais um menor envolvido, 10 vítimas e 22 testemunhas. Como é que se encerra um inquérito desse? Com todos os 15 dias, gente. Dependem de perícia. Teve gente que foi enterrada na cisterna, jogada no buraco, outros tocou fogo no carro. Cadê as perícias? Aí mostra a foto em camiseta. Calma, tem muita coisa a ser feita. Eu tinha para mim que o juiz não ia receber a denúncia. Ou o promotor ia mandar voltar para fazer novas diligências. Não voltou. Aí plantaram essa árvorezinha com um pequeno defeito que a gente chama de veneno na árvore, que todo fruto que vier dela vai vir maculado de veneno, ninguém vai comer. Chama fruto da árvore envenenada. É uma teoria que causa uma série de nulidades absolutas e tem que voltar a tudo, começar de novo, porque vai causar prejuízo para qualquer das partes, principalmente para a acusação. Não é que houve má fé, não é que houve desluto. Foi um modelo de investigação que foi adotado e a gente tem que respeitar. Agora, concordar é outros 500. Concordar questionar é lícito, e você né? fazendo de forma perfeita.
Eu não, eu não, eu não posso, como advogado, adentrar como você está fazendo. Eu corro o risco de ser antiético, mas você está perfeita. E aí eu vou começar a usar palavras, porque você está perfeita. A gente seguiu uma conduta num caso e com o tempo a gente vai amadurecendo, né? E eu acho que a gente tem que lutar sempre pela verdade dos fatos e trazer à tona para o público o que realmente aconteceu e o público que decida. Eu não vou dizer, venho aqui do Dr. João Darques, que é maravilhoso, o assistente de acusação do caso, promotor, se quiser vir aqui, o delegado, se quiser vir aqui, podem vir. Agora, assim, que não fiquem chateados com o jornalista, porque vai colocar as duas partes. Porque depois eu fui avançando na minha carreira e num determinado caso, chegava uma hora que o assistente estava chateado comigo, o promotor estava chateado comigo, o defensor estava chateado comigo. Então, assim, quer dizer que eu estou fazendo bem o meu trabalho. Né? Porque eu tenho que ser imparcial. E aí eu tenho que ficar me explicando para todo mundo? Eu não tenho, eu só vou fazer o meu trabalho mesmo, eu só vou expor aqui para o público ter noção do que realmente acontece. E nesse caso é fascinante, já está me deixando fascinada esse caso, justamente pela questão deste inquérito e das coisas que foram não foram reveladas ali, né? E essa celeridade descomunal para fechar esse inquérito que toda a mídia comprou isso como sendo uma coisa incrível e, ao meu ver, está vendo aqui que não faz sentido nenhum. Só para você ter uma ideia, Álvaro, para ter uma ideia, tem um jovem de 16 anos que está sendo acusado de participação nisso aí. Certamente tem uma representação contra ele, certamente. Há de se ter, porque ele não pode ser processado como aqueles com 18 anos ou mais. Esse rapaz é simplesmente testemunha. No rol do Ministério. É sério. É sério. Ele é a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ele é a 15ª testemunha do rol. Ele não está preso? E quem sabe? Quem sabe se ele está apreendido, né? Que ele não vai apreender. Quem sabe se teve busca e apreensão desse rapaz? Eu não vi. São 1000 folhas, não dá tempo que você... Né? Por mais que o Kawasaki tenha para bater um papo assim, não é um júri isso aqui. Com certeza. O trabalho da promotoria também, ele acho que ele adiantou aqui a denúncia, incluindo mais um no rol. Eu queria abrir o processo, mas eu não... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Acrescentou Neuma da Silva. Eu vou evitar citar nome de testemunha para não... Sim, eu também mudo o nome na hora de narrar. Pois é. Então, são 22 pessoas que efetivamente foram ouvidas. É base testemunhal para crimes em locais diversos e que não tinha ninguém presente. Concorda ou não? Álvaro, ninguém presenciou. Ninguém presenciou. Só achou o carro lá. Alguém disse que fez aquilo. Então, para mim, tá faltando algo mais de investigação, sabe? Para a gente ficar mais seguro. Tem gente aí que efetivamente participou diretamente, mas tem gente que me parece que não participou. Me parece. Mas eu não vou estar aqui. Não ser leviano, nem antiético, mas me parece que tem gente aí que não vai. Doutor Álvaro, como que o senhor vê o processo? Onde você vê essas ausências de informações, que são as chamadas informações seletivas, e isso daí começa já na fase administrativa ali do inquérito, e vai sendo divulgado essas informações seletivas, e aqui eu não estou falando de má-fé, porque, por exemplo, esse tipo de contradições são contradições altamente relevantes, ao meu ver. Então, assim, a partir do momento em que você seleciona para demonizar mais ainda, e isso daí tem um efeito muito grande lá na frente no plenário, porque você está contaminando o jurado aqui na origem. E você vai avançando, e aqui eu não estou me direcionando a A, B e C. Eu estou falando do sistema acusatório que se desdobra naturalmente dessa forma. Ele começa lá atrás,
por exemplo, quantos casos midiáticos que eu atuei, que a mídia falava uma coisa, eu estava no processo, vi uma coisa completamente diferente e eu tinha que me calar, porque eu tinha que pegar aquelas pessoas de surpresa em plenário. Então, eu me calava, não falava com a imprensa, porque eu não poderia dar chance daquela pessoa que já tinha dado seu depoimento voltar e querer arrumar ali. Então, assim, isso daí, para mim, é uma chave, é uma doença que o próprio sistema acusatório traz, essa seletividade de informações. Aí eu escolho determinada pessoa e versão, e não importa o que afasta essa versão e essa pessoa que eu escolhi. Eu vou trabalhar naquela linha ali para que o inquérito saia daquela forma, a denúncia vai naquela forma, e aí o sistema acusatório e a defesa que lute aí para dizer que não foi aquilo. Repito, não estou falando direcionado a ninguém. É o próprio sistema acusatório que trata a coisa dessa forma. A emoção da mídia, eu estava refletindo sobre isso um dia, a mídia emocionada, né, que vai correndo ali dar naquela notícia. Por exemplo, a mídia diz que é imparcial, super imparcial, mas ao mesmo tempo a gente está num júri ou numa audiência de instrução e a ré fala assim, aí a ré fala assim, não, eu assumo, minha mãe não fez nada. Aí a mídia vai lá e fala assim, a filha dela assumiu, a mãe dela não fez nada. Mas assim... vamos ler, o processo diz diferente, né? O processo diz outra coisa. Então a mídia fica nisso, a mídia mega, grande, imparcial. Depois lá na frente, um dia, ela vai dizer, vai tentar, vai sair essa verdade ou não, mas ela pega assim as coisas assim, eu percebi. A fulana disse isso, vai lá e publica numa mídia escrita, rápida, né? Rápida. A fulana disse isso, em seu depoimento. E aí? Tira do contexto, né? Pega só aquela linha ali, mas não coloca o contexto, né? Isso daí é muito prejudicial e principalmente para a nossa defesa, notadamente no Tribunal do Júri. O doutor Flávio sabe aí o tanto que a gente sofre e só quem vê e sente isso de fato, é quem passa, é quem está ali no banco dos réus, é quem está ali defendendo, é quem tem um parente que se envolveu numa situação dessa. Porque ou quem realmente... lê o processo e conhece a história, né? No caso. Justamente. Mas muitas vezes, e não raras vezes, a verdade não vai para o processo. Aí você fala, mas só o realmente... Não. Eu nunca vi, por exemplo... com todo respeito, uma vítima falar, olha, realmente eu provoquei o réu, e aí eu dei um tapa no rosto do réu, e aí o réu perdeu a cabeça e veio para cima de mim. Não vai essa história. Vai que o réu do nada deu assim, eu estou te dando um exemplo, o réu do nada deu a louca e foi lá e matou a pessoa. E é isso que é vinculado. Inclusive no processo. Então, a verdade real é relativa, enfim. Segunda-feira, nós tivemos uma entrevista aqui com o Leandro. O Leandro é de Macapá. Ele é um policial civil que conheceu uma mulher um dia antes do ocorrido. E aí ele estava bêbado atrás do carro e ela estava pegando ela ali, beleza, estavam se pegando, ele e essa mulher, Ana Cátia. O Leandro foi demonizado pela mídia do Amapá, pela polícia, pelo Ministério Público, mas, entretanto, não tinha sinal de pólvora, só tinha sinal de pólvora numa mão dele, tinha sinal de pólvora nas duas mãos do filho da vítima. O sinal de pólvora que tinha uma das mãos do Leandro é porque, antes disso, ele tinha saído com o filho da vítima. O filho da vítima tinha falado assim, aqueles caras são mal encarados, me empresta o seu revólver que eu quero dar uns tiros. Ele falou, não, se é para assustar, deixa que eu dou. Deu 2 tiros para cima. Beleza. Voltou para casa desse cidadão, eles beberam muito. Uma hora esse cara vai lá para fora e vê o Leandro se pegando com a mãe dele. Ele já tinha ficado chateado por o cara não ter emprestado a arma para ele. O Leandro estava atrás em um carro, a mãe dele estava para o lado de fora, em pé, e o Leandro ali. Ele puxa a arma do bolso do Leandro, a arma já estava, esqueci o nome, ela já estava engatilhada, armada, tudo, porque ele deixava assim, e atira no ombro do Leandro, pega assim, com uma .40, eu acho, não pega superficialmente, pega bem dentro do Leandro, mas atinge fatalmente a mãe dele atrás.
O Leandro foi levado ao tribunal do júri pelo homicídio doloso contra essa mulher, tá? Ele estava de costa, ele também foi atingido, tinha sinal de pólvora numa mão só. A perícia técnica daí, a perícia contratada por ele, comprovou isso e foi acatado, tá? O filho da mulher, tem imagens dele saindo correndo com a arma na mão. Ele disse em sede policial que ele atirou no Leandro, que acertou a mãe dele. Ele disse isso, tá em depoimento. E no tribunal do júri, esse filho dessa mulher foi perguntado para ele: você atirou no Leandro? Ele fala: não. Você atirou no Leandro? Insiste de novo a defesa. Ele fala: não me lembro. Mesmo assim, o Leandro foi condenado. Não, o Leandro foi condenado por homicídio culposo, pegou 1 ano e 7 meses por negligência, por estar portando uma arma, ser policial e não estar portando devidamente, né? Tá embriagado ali. Ele foi exonerado da polícia. Não foi condenado por culpa, mas foi condenado por dolo, mas as pessoas continuam achando que é ele. Vem aqui, vieram no vídeo atacar ele e todo mundo, e acham um absurdo Yong, porque a família alegou feminicídio, falou que ele tinha um relacionamento longo com ela, ele conheceu ela um dia antes, tem mensagens comprovando. Ela tinha um namorado, esse namorado depois falando que ele era o namorado dela. E mesmo assim as pessoas querem que o Leandro seja o culpado. Como é que faz? A gente mostra as provas aqui, a gente mostra o inquérito falho e o povo quer que seja assim. Entende? É muito complicado. Vocês entenderam esse caso? É gravíssimo. Gravíssimo. É bizarro. Ele estava de costa, ele ia atirar nele mesmo para pegar uma pessoa atrás dele. Assim, ele foi socorrido. É horrível as imagens dele todo ensanguentado. Deixa eu falar. Inclusive... Tem algo que eu pratico, Fê, e Álvaro conhece bem. Eu tenho um negócio chamado pirâmide de cabimento. É uma teoria minha mesmo. Doideira da minha cabeça, doideira. Tic-tac, de vez em quando, tic-tac com uma dessas. Uhum. Tem 3 coisas no processo que precisam estar muito bem amarradas. É uma pirâmide, é um trinômio, é um banquinho com 3 pés. Se tirar um, cai. Primeiro, se tem vítima e se ela morreu ou não. Esse é o primeiro. Senão não tem processo. Segundo, quem foi? E terceiro, são aquelas... por que foi, como foi, qual a finalidade. Isso causa um trinômio. O grande problema do inquérito policial é amarrar esses 3 pedaços. Aí você pega um processo desse tamanho, que é o Júri de Amanhã, que é aqui 1.400 folhas, e a gente vai ler. São 37 depoimentos. E aí você começa a fazer de um em um essa amarração desse trinômio, dessa pirâmide de cabimento. E você não consegue amarrar a vítima ao autor e as qualificadoras, né? Aquela composição subjetiva e objetiva, por que foi, como foi. E aí, minha amiga, o mais fácil que tem é você começar a amarrar o autor com a vítima. E esquece da questão técnica que está lá embaixo. Exatamente. As pessoas não fazem isso. O que você está fazendo aqui, pouquíssimas pessoas fazem. Porque é justamente essa amarração. Por quê? Porque foi assim, não tem. Eles amarram a autoria à vítima e empurram para frente, devido àquele binômio materialidade concretizada e indício suficiente de autoria. Sim, e o resto? Aí qualquer boato, qualquer testemunho de 32 pessoas serve para meter o cara na cadeia e ficar esperando 5, 6 anos para dizer foi mal a questão técnica do negativo. Você narrou agorinha a questão da pólvora, nitrito, pegaram a vítima, culparam alguém, mas não fizeram a análise da questão técnica. Esse é o problema desse processo e eu não vou adentrar mais, desse processo aí de Planaltina. Esse é o problema. Esse trinômio está partido. Tem um pezinho do banco que está frouxo. Vai, qualquer momento, se alguém mais pesado sentar, vai quebrar, vai começar de novo. Por que a gente fala isso?
Porque sai assim, por exemplo, vamos falar nos jornais grandes, o Globo, Leandro, ex-policial é condenado pela morte de Ana Cátia. Ele foi condenado por homicídio culposo. Aí você vai ler a matéria 1 ano e 7 meses por motivo de negligência, por estar portando essa arma desamparada, não da forma correta. Esse rapaz, tanto que esse rapaz pegou rapidamente e fez o que fez. Mas assim, aí, por que você não coloca, então, ex-policial, que o cara é ex-policial ainda, coitado, ele perdeu a vida dele, ele estuda tanto, ele estudou muito para concurso, ele continua estudando, ficou preso 2 anos e 2 meses. Quem restitui isso para ele? Né? E você acha que vende se publicar como foi? Mas pelo menos depois a gente pode publicar como foi, né? Pois você vive é, ali a sanha midiática, mas depois você publica como foi, pelo menos, né? Porque no caso do Marcos, no caso de Planaltina, doutores, se ficar comprovado ali, se conseguir uma defesa comprovar que o Marcos, vamos supor, não estou falando que tá não, tá, gente? Eu não li o processo ainda, eu estou indo por partes e já está estranho, conjecturando. Se provar que o Marcos estava envolvido em alguma coisa, no mando de alguma coisa relacionada a esse crime, ou de algumas pessoas, ou de uma ou de outra, muda alguma coisa na vida desses réus? A pergunta que dia Marcos foi morto? Sim, essa é a pergunta. 2022. Que dia as outras vítimas foram mortas? Pronto. Aí ele lá do céu, onde ele estiver, ele escreveu uma carta criptografada, dizendo: Gideon, Horácio, Carlomão, Fabrício, Carlos Henrique, Miguelzinho, faça isso. Aí bateu, né, o negócio, né, e fez uma carta criptografada. Não tem como, é impossível. É uma tese que pode ser levantada? Pode, mas qualquer promotor, começo de carreira, não é esse o caminho. Não é Por mais que ele não seja uma pessoa, né, algumas pessoas falam, não é aquela pessoa reta, mas ele foi o primeiro a viajar. Foi mesmo? O senhor que leu o processo inteiro. Por que esse senhor fala que ele esteve na casa dele dia 11 de janeiro? Ué, tá dizendo aqui que ele morreu em dezembro? Então, mas o pai da Cláudia disse que ele esteve com a Cláudia, ele esteve com o meu genro, a minha filha e a minha neta, e estiveram na minha casa dia 11 de janeiro, e depois eu perdi o contato com ela. Marcos, Cláudia e Ana Beatriz. Dia 11 de janeiro, e depois ele perdeu o contato com ela, começou a ligar e tudo, e dia 16 ele fez a denúncia na delegacia. Pois é, então tem alguma coisa errada, porque na denúncia está dizendo que ele morreu 27 de dezembro. Exato. Só se tinha um clone, né? Um clone, ou alguém está mentindo. Aí é a chaga da pressa, né? Ou eu não li direito também, pode ser que eu não tenha lido direito. Fique até que não bateu legal, eu não li direito. Mas a informação da denúncia é que ele morreu 27 de dezembro. Eu não enumerei, eu não consigo achar rapidamente esse depoimento desse senhor, sabe? Mas acho que é um dos primeiros depoimentos. É o pai da Cláudia e vô da Ana Beatriz, ele fala isso. Que o Marcos esteve na casa dele. Eu narrei, por isso me certifiquei bastante. Ele fala que dia 11, Marcos esteve na casa dele com a Cláudia. E chama o Marcos de genro. O senhor consegue achar? O senhor viu, doutor Álvaro, isso? Eu vi isso daí. Talvez ele se confundiu, eu não sei, pode se confundir que o cara esteve na casa dele com tanta, né, com uma lacuna imensa, e no dia da morte dele, podia que ele reapareceu, lá teria na casa do sogro, que no caso é do sogro. São águas que vão ter que passar ainda por debaixo da ponte, né? Já passaram e vão ter que passar mais. Porque na audiência de instrução, eu acho que vai pegar muito, no júri também, eu acho que tem muita coisa ainda, embora a gente não vá adentrar o mérito aqui, mas eu acho que tem muita coisa a ser esclarecida. Inclusive, você fez uma pergunta assim, isso pode mudar na situação dos acusados? Pode, inclusive levar à absolvição de outros. Pode. Tudo é possível. Embora aqui a gente não está entrando no mérito, mas essas inconsistências aí realmente fragilizada aí nessa questão da acusação, entendeu? Da denúncia. O Gideon e o Horácio confessaram já o que fizeram. O Gideon confessou, pelo menos, né? O Horácio, eu só tenho um depoimento dele antigo.
Carlomã também disse, Não te ouvi direito. Fala. o Gideon confessou o que ele fez. Então, ele é confesso, o Gideon. O Horácio, o depoimento que eu tenho dele é o primeiro. Não sei se houve outro, e nesse depoimento dele ele está culpando o Marcos e o Tiago. Então, também não tem cabimento, né? No Carlomã, o Carlomã tem 2 depoimentos. O Carlomã conta o que aconteceu, mais ou menos, né? Se ele estiver falando a verdade, porque ele meio noiado, a gente fala, quando uma pessoa faz uso de drogas, né? Dá para perceber que ele é um pouco noiado, assim. Então, mas ele conta que ele deu um tiro na nuca do Marcos sem querer, que a arma disparou sem querer, mas ele deu esse tiro. Só que depois ele conta também que viu o Gideon passar com as partes do corpo do Marcos, tal, que ele via, e isso demorou tantos minutos, ele fala até os minutos, né, que foi bem rápido que eles esquartejaram o Marcos. Então, de que maneira você vê uma possível absolvição de alguém aí? De quem seria? Como? Não, doutor, por exemplo, o senhor. Sem adentrar ao mérito aqui, essas questões, por exemplo, não só porque ele confessou que ele efetivamente é culpado. Eu já atuei em casos aqui em que se confessaram na delegacia e chegou no júri e foi absolvido. Vários, tá? Vários. Aqui eu não estou falando de um, não. Falando de vários. E, diante de um estudo acurado e apurado, numa preparação para uma eventual audiência, discussão, julgamento, ou até o júri, o próprio caderno da investigação e do processo em si vai se revelar quais foram as circunstâncias que essa confissão se deu. O que aconteceu ali? Porque, por exemplo, nós já conseguimos absolvições de pessoas que falaram na delegacia, chegou em juízo e falou, doutor, enfim, aí muitos alegam coação, outros dizem, eu falei, não foi por causa de coação, por causa disso, e aí você vai caminhando com a prova dos autos em outros depoimentos, inclusive prova técnica de laudo, que a dinâmica, inclusive a dinâmica do crime, foi completamente diferente do que ele narrou. Exemplo, teve um caso recentemente em Mato Grosso do Sul, que o acusado, ele deu detalhes, o acusado não investigado na época, deu detalhes do homicídio, inclusive narrando que jogou o corpo no rio e que depois enterrou o corpo. Ok. 10 dias depois, me aparece a suposta vítima que ele tinha matado. Vai entender. E aí, enfim, a polícia veio, explicou, falou que não, que ele inventou por causa disso, daquilo. Então, a própria lei fala, né, que a confissão por si só, ela não é suficiente para a condenação. Então, por exemplo, essas circunstâncias que um diz, falou até os minutos, isso aí vai ter que ser analisado no bojo do processo. E tem outras testemunhas das defesas que vão ser ouvidas agora. Entendeu? Porque vai ter que não foram ainda. Que não foram ainda. Vai ter, recebeu a denúncia, os réus são citados para apresentar ali a defesa preliminar no prazo, que é a resposta à acusação no prazo de 10 dias, juiz vai montar audiência de instrução e julgamento, para instruir o processo, para ver se vai a júri ou não. E ali que começa a ser ouvidas as testemunhas do contraditório, né? Das defesas. Sim, se realmente não estava, se plano não estava, enfim. Então, é muito prematuro você já falar logo que fulano disse que foi ele, então como é que ele vai ser absolvido? Calma lá. Essas testemunhas que o Ministério Público pode arrolar outras testemunhas que não estão ali, que não depuseram em delegacia, certo? Em tese, ele já rolou aqui na denúncia, né? Então, já rolou, então, até então, são essas testemunhas que vão para a instrução e julgamento. Mas eles podem, o Ministério Público pode arrolar outras testemunhas para o plenário, no júri? Pode. Inclusive, a legislação permite até que eles requeiram eventuais substituições de testemunhas.
Exemplo, eu pego a testemunha A e substitui pela F. Não, eu não quero A mais, eu quero a F. Pode acontecer, tudo vai depender se o juiz vai deferir ou não, mas para a próxima fase, que seria o júri, por exemplo, lá na frente, ele pode arrolar outras testemunhas sim, sem nenhum problema. Ô, doutor, a gente falou aqui em celeridade do inquérito, doutor João Darques, mais uma vez nosso amigo aí, querido, assistente de acusação do caso, ele disse que ele acha, que ele tem quase certeza que o julgamento, a gente está falando do tribunal do júri desse caso, e a gente trabalha aqui quase só com casos de tribunal do júri, pode acontecer ainda antes de julho. O senhor é de Brasília, explica pra gente essa matemática aí, o doutor Flávio caiu, né, o da Kawasaki, da matemática... como é que funciona? Veja bem, eu acho, não sei o colega, né, se ele atua com júri, eu só atuo com júri hoje, tá? Botar aqui 97% dos processos hoje daqui do escritório é tudo júri. É impossível esse caso acontecer, o plenário acontecer em junho, impossível. Primeiro pela quantidade de testemunhas, tá? Segundo, o plenário dificilmente vai acontecer, porque tem outras situações, tem possibilidade de recurso. Se algum réu recorrer, como é que faz? Mas eu vou desmembrar. Brasília geralmente não desmembra aqui do Distrito Federal. Por quê? Como a justiça é mais célere, mais rápida, sobe todo mundo para o tribunal, depois volta para julgar. Esse juízo lá do Tribunal do Júri de Planaltina é um magistrado, é uma equipe muito rápida, tá? De celeridade processual. Hoje o titular lá é o doutor Tassiano. Ele falou isso. Ele é, assim, inclusive, a vara dele lá é uma das primeiras daqui do DF, a nível de ranking e andamento processual. E, assim, eu acho praticamente impossível isso daí acontecer. O plenário, dificilmente. Eu acho que a primeira audiência pode até acontecer até lá, né? Vamos dizer aí que seja marcada a primeira audiência para nós estamos aqui março, abril, maio, mas essa audiência não vai terminar no mesmo dia, tá? Mas vamos dizer que marque aí 3, 4 dias de audiência, pode ser junho, aí vem a pronúncia ali para junho, vamos aqui, Diligências, não é? Como chama? Tem diligências, tem requerimento das partes, eu acho pouquíssimo provável que a primeira audiência termine até lá, mas sendo otimista, vamos dizer que termine até julho. Plenário do Tribunal do Júri, para esse ano, eu acho assim, se não tiver recurso, tudo, eu acho que vai ali para dezembro, alguma coisa nesse sentido, novembro. Tá? Que já é um recorde no Brasil, né? O que já é um recorde no Brasil aí, de uma coisa de Brasília bem, né? Diferente da nossa realidade aqui no Rio de Janeiro. Sim, por exemplo, os julgamentos aqui, e aí eu te falo com conhecimento de causa mesmo, tá? Tem vara aqui que, da data do fato para o julgamento, 4 meses. No júri. Nossa. O fato aconteceu. Te falo um juiz aqui do Paranoá, Distrito Federal. Mas a complexidade não era desse tamanho. Entendeu? Um réu, uma vítima, essas coisas assim, né? Agora, em média, aqui dura aí em torno de 7 meses a 1 ano e pouquinho. Então, é rápido, porque o júri são 2 fases. Então, eu tenho a primeira fase e eu tenho a segunda fase. Com a quantidade de testemunhas dessa aqui, praticamente 21 testemunhas, né? 21 aqui que eu estou vendo na denúncia. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 21. Tá. Com a quantidade de testemunhas que efetivamente estão aqui, não seria possível isso daí acontecer em 7 meses, 6 meses, a não ser que esteja assim, vamos parar tudo e vamos julgar esse caso. Que aí também eu acho que não é o caso de se fazer isso, porque tem outros réus presos, tem outros processos. Não dá nem tempo de...
Não dá nem tempo de mais materialidade, né? Não dá nem tempo de você de juntar mais materialidade, porque tem um inquérito aberto ainda, doutor? Você sabe, o senhor sabe? E continua Não, sendo um segundo inquérito? A fase do inquérito se encerrou, né? Não, Então, não tem nenhum ela, segundo inquérito aberto para investigar mais alguém, nada disso. aí eu não vou ser leviano em dizer que não tem. De repente possa Tá. ter, possa estar até em sigilo, tá? Que Uhum, geralmente corre em uhum, sigilo. uhum, Então, possa ser que tenha outras investigações em andamento. Aí eu não posso uhum. falar que não tem. Mas para Tá. esse caso em específico, teoricamente, o inquérito se encerrou em Fundou. relação a esses acusados. Em relação a esses acusados. Então, a gente tem 10 vítimas, 5 réus, Carloman, Gideon, Horácio, Fabrício, Gideon, Gideon, Horácio, Fabrício, Carloman, Fabrício e Carlos não sei o quê, que é um loirinho, né? Que quase não, que chegou depois. isso, que foi aditado, né, Carla? Isso, isso. Isso mesmo. E aí tem um menor também, que eu não sei como fica, ele é julgado separadamente pela vara da infância, né? Da juventude. Isso. Tem um menor que até o doutor Flávio apontou, até como se fosse não incongruência, como é que ele é um menor apreendido, um menor infrator e, ao mesmo tempo, é testemunha, né? Não dá, o sistema não vai, mas daí a gente tem que aprofundar ou tem que analisar melhor. Mas esse menor ele vai ser julgado na vara da infância e juventude por eventual infração penal que for apurada lá, que ele tenha cometido, né? Então, o juízo de lá não se vincula com o juízo do Tribunal do Júri, notadamente também ele não vai ser julgado pelo Tribunal do Júri por ser menor de idade. Se o senhor pegasse um desses, o senhor está aí, pode ser que aconteça, nunca se sabe, né? Já Se fui o senhor, procurado, inclusive. Já fui procurado, inclusive. aí, se o senhor pegar uma bucha dessa para defender um Gideon ou um Horácio, por exemplo, para que lado o senhor tem como falar para a gente alguma coisinha, pelo menos dar uma, né, uma aperitivo aí para a gente de que para que lado o senhor iria com essa defesa? Iria tentar um acordo com o Ministério Público? Não existe isso, eu acho, né? Uma delação não cabe também. Na verdade Voltou, aqui. voltou. Tá tentando, tá tentando. A internet Aí, dele tá ruim. Mas eu estou perguntando aqui, doutor Flávio, para o doutor Álvaro. O doutor Flávio está congelado, daqui a pouco ele responde. Se caso ele venha, ele já disse que foi até procurado para fazer a defesa de uma pessoa como o Gideon ou Carloman. A gente tem o povo que fala, né? Uma pessoa que pegar uma defesa dessa não é humano. O público, a gente confunde um pouco, às vezes, ainda a imagem do advogado com a imagem do criminalista com a imagem do criminoso. E às vezes é uma coisa tão. O Gideon, doutor, pelo amor de Jesus Cristo, ele esquartejou o melhor amigo dele. Tá, tudo bem, a gente tem essa questão do Marcos que a gente vai desconstruindo. Mas até onde vai, quais são os limites éticos de você demonizar ou não uma vítima? Independentemente de ela ser um Marcos da vida ou não. vamos lá. Na verdade, assim, essa questão de demonizar a vítima, na verdade, a gente não faz isso. A gente vai colocar a verdade para os jurados. Então, assim, eu não sou de estar falando de vítima. Mas, por exemplo, se a vítima me apresenta um comportamento extremamente inadequado dentro da sociedade, o jurado tem que saber. Porque quando é do lado contrário, ou seja, o acusado ostenta uma ficha, alguma coisa assim, a acusação, o Ministério Público utiliza isso. Então, não é demonizar. Só para deixar claro, a gente foi procurado para um dos réus e, assim, eu nem citei nome aqui, então, para deixar claro, assim, que está em aberto, né? Mas aí você perguntou dessa questão do Gideon. Mas ele é muito ruim, ele é muito isso. A mim não cabe tanto julgá-lo, até porque eu não ouvi. E eu levo muito a sério essa questão de ouvir o outro lado. Né? Tem até aquela frase, doutor Fábio, que fala assim,
para aperfeiçoar-te na arte de escutar, porque só quem ouviu o rio é capaz de ouvir o mar. Então, você tem que ouvir os dois lados. Então, por exemplo, eu não sei em que contexto Gideon fala. Como fala, o porquê fala, se a fala dele está batendo com o que efetivamente foi apurado pelos laudos técnicos, por outras provas que estão no processo. Então, fica prematuro e até irresponsável adentrar de forma aprofundada no mérito aqui. Né? Eu não estou nem adentrando no mérito, mas eu falo assim, na questão de defesa. Poxa, mas você teria coragem de defender A, B ou C? Para mim, eu defendo o direito. Eu não defendo o crime. Eu não defendo o criminoso. Eu estou defendendo o direito de qualquer um cidadão. Podia ser uma mãe, podia ser um pai, podia ser um serial killer. Ele tem direito. A gente entende completamente. Tem uns que fica assim um pouquinho mais difícil do que outros, tipo Gideon, né? Mas a gente com certeza entende, e esse é o nosso trabalho aqui, tentar falar para o público cada vez mais que o criminalista é uma coisa, o criminoso é outro, né? O doutor Flávio tá com problema, então as coisas não se confundem, até porque senão ele seria defendido por um defensor público, pelo Estado. Sim. Né? Com certeza. E outra coisa, eu gostaria, inclusive, de registrar esse trabalho maravilhoso que você está fazendo, porque realmente você está dando voz para o outro lado, que geralmente não se dá, não se ouve. Mas quando é um parente nosso, a gente quer ser ouvido. Quando acontece com a gente quer ser ouvido. Então, eu quero registrar esse trabalho maravilhoso. Continue com isso, porque realmente é raro hoje no Brasil, por exemplo, você ter o lado da defesa, né? Oportunizado de forma igualitária, como se oportuniza a acusação. Sim, mas é um trabalho de imparcialidade, né? De mostrar os dois lados. E todo mundo... Tem canais, pessoas que vão muito mais além, né? O Cabrini, por exemplo, ele entrevista o Manweiler, ele entrevista o Maníaco do Parque, ele vai entrevistar o próprio réu, e tá tudo bem, tá todo mundo achando lindo. E nosso trabalho aqui é esclarecer as pessoas para que elas possam olhar o direito de uma forma técnica também, para que possa lutar talvez por certas coisas melhores também, né? Eu acho que o cara lá, ele pegou 200 anos, ele tem que ficar 200 anos ele não vai ficar, que ele vai morrer antes. Mas ele tem que ficar a integralidade da pena. Então, quanto mais a pessoa se esclarece, mais ela pode lutar pela legislação brasileira e atrás do que ela quer, o que ela acha necessário, mas ela precisa se esclarecer. E a gente precisa entender que existe o trabalho do criminalista, do penalista, e o trabalho e o ato do criminoso, né? E eu estava falando, doutor Flávio, para o doutor Álvaro, que o doutor João Darques, que a gente tem um carinho imenso aqui, nosso amigo, o assistente de acusação desse caso, ele disse aqui várias vezes que ele tem certeza que o júri desse caso vai ser antes de julho. Quem tem boca fala. 10 vítimas, 6 réus, com o menor, 21 testemunhas. O juiz aqui de Brasília, o doutor Álvaro, falou que é muito célere. Entretanto, para casos onde tem uma vítima, um réu, né, enfim, não, 10 vítimas, 6 supostos réus e 21 testemunhas já roladas pelo Ministério Público. Como é que fica o direito nesse lugar? Como é que fica a defesa nesse momento? Quanto antes esse júri for realizado, melhor para a defesa. Sério? Entendi já. Antes esse júri for realizado, melhor para a defesa. Mais chance de mostrar aí... Entendedores entenderão. Aí, segundo a leiga que entendeu, mais chances da defesa, pessoal, mostrar inconvergências. Existe essa palavra? Eu entendi a mensagem. Incongruências. Incoerências, coisas que não se encontram, que não convergem ali dentro, né? Quanto menos tempo para produzir materialidade, mais fácil fica para um defensor livrar este réu
daquilo que ele é acusado. Então, a gente está aprendendo mais uma coisa aqui agora com o doutor Flávio. Aí lembre sempre daquele banquinho. Você tem banquinho na sua casa com 3 pés? Não tenho ainda. É tão bonitinho, né? É lindo. Pense, mas quando um pé daquele quebra, é uma queda arretada, rapaz. O cabo se lasca todinho. Já É era, bom, né? porque quando se constrói um banquinho com 3 pés, tem que estar forte, tem que estar 100% seguro. É igual a prova do processo. No Brasil, vige um princípio que assim, olha, se você tiver dúvida, uma centelha de dúvida, você deve absolver. E quando você tem contradições, controvérsias, como você está dizendo, aí, meu amigo, não tem nem que processar. Porque a gente tem a materialidade, 10 morreram, certeza absoluta. Quem matou? Quem está dizendo que matou, se não tem testemunha ocular? Ah, os próprios réus, beleza. Foram eles, foi. Disseram aonde isso? Disseram na polícia. Massa, denuncia. Aí chega na audiência e disse, eu menti, fui eu não. Aí tem um númerozinho do Código Penal, ou do Código de Processo Penal, o artigo 155, que diz assim, o juiz não poderá definir ou condenar com base apenas no inquérito policial. Se houver divergência entre o que diz na justiça e o que diz na polícia, o que prevalece é o que diz na justiça. Se o cara negar, como é que fica a cabeça dos 7 jurados? E aí vai descambar para um júri de 5, 6, 7, 10 dias, vai colocar esse povo todo no plenário para no final dizer condene porque eu acho que foi ele. Condene que eu acho que foi, eu acho que não cabe. É por isso que eu estou dizendo, quanto antes se realizar, melhor para a defesa e pior para a sociedade. Viu, sociedade? Nossa. Pior Então, para a sociedade. A gente já notou, aprendeu, né? mais uma aula aqui hoje. O meu viés é social. Isso aqui vale, mas vale mais ainda o social. Nós estamos aqui pela sociedade. O operador de direito, o jornalista, o legislador, o promotor, quem for, nós estamos aqui pela sociedade. Se não for esse viés, vai caçar outra coisa para fazer. Mas direito não. Quem acompanha esse canal talvez se lembre de um caso, eu não vou citar o caso aqui, onde tinha muitos réus e foi meio que desmembrado, né? Quando é julgado separado, alguns é desmembrado ou não necessariamente desmembrado? Pode ser, ou pode não ser. Pode ser. Tá. Pode. Um desses réus estava sendo julgado e a defesa falou assim, não tem provas contra ele é inocente, ele tem que ser absolvido, ele não sei o que lá, o Ministério Público diz que ele é inocente. O promotor falou, olha só, licença, eu só quero dizer que a gente não está dizendo que ele é inocente, a gente está impronunciando ele. Impronunciar não é absolver, é só dizer que nós chegamos aqui nesse dia e nós não temos materialidade para acusá-lo. Se tivesse mais tempo, talvez nós poderíamos ter conseguindo produzir mais provas para acusá-lo. Entretanto, nós não conseguimos hoje, porque o júri foi hoje, e ele é impronunciado, que é diferente de ser inocente, disse o promotor. Eu entendi a mensagem, entendi. Aí só uma questãozinha técnica. A impronúncia é um elemento que não cabe em plenário, ela é antecedente ao plenário. Não, ele pronunciou antes, ele só lembrou o advogado ali perante o júri popular, que o advogado estava fazendo uma coisa ali, e ele pediu licença, falou, não, olha, a gente não absolveu, não, nós pedimos a impronúncia dele lá no processo antes, obviamente. Então o promotor pediu a impronúncia, o juiz pronunciou. Exato, o juiz continuou pronunciando. E o promotor sustentou a falta de 100% de certeza, ou seja, ele disse tem materialidade, mas não tenho 100% de certeza de autoria. Então eu sigo a mesma linha. Não estou dizendo que não foi ele, eu só não tenho a certeza plena. Pronto, é por aí, é isso aí. Exatamente. A juíza manteve preso ainda por cima, manteve preso. Aprendi mais uma. Manteve preso? Imagina. Manteve preso ele. E depois ele foi absolvido no júri, obviamente, não tinha prova. Até o promotor falou, o Ministério Público pediu a impronúncia dele um ano antes, um ano e pouco. Mas a juíza manteve ele preso. Aí chegou ali na hora, não condenou por assassinato, vamos deixar ele por associação criminosa. Mas qual associação criminosa se não teve materialidade nenhuma? Mas enfim, a justiça condenou ele, já tinha pago, já tinha ficado 2 anos e 3 meses, e foi condenado a 2 anos e 2 meses, então ficou por isso mesmo. Exatamente.
É por aí. Um exemplo material do que o senhor estava falando, né? Exatamente. Do problema de se julgar antes. E aí, e desmembrar, não é uma... esse caso da chacina não teria que ser um desmembrado também? Eu vou dizer minha opinião, né? Por que não? Porque aqui nós temos aqui 6 conjuntos de crimes. Se você observar a denúncia, são 6 conjuntos. Marco foi de uma forma, Renata e Gabriela de outra, Cláudia e Ana de outra, Tiago de outra, Elisa Maia e os filhos de outra. Sim. De outra. Isso. Sim. Aí, num participam 3 mais o menor, no outro participam 2 mais o mandante, no outro todos eles estão entrelaçados com pelo menos 2. E eu utilizo no método Kawasaki um cara chamado Van Euler, que ele fala da teoria dos conjuntos. Galera que está ouvindo aí, se ligue, viu? Van Euler, por isso que eu estou dizendo, tem um pezinho desse banquinho que vai torar por esse dia. Van Euler vai mostrar onde é que está a habilidade desse processo. Van Euler é um matemático, trata da teoria dos conjuntos. O doutor é muito matemático, gente. É uma delícia. É uma delícia. Quando você olha a interseção de informações, e você vai ver que nos 5 episódios de fatos ditos criminosos, tem 2 que sempre estão. 2 sempre estão. Mas nós temos 5 na denúncia. Uma hora um é autor material, outra hora ele está como intelectual, outra hora tem melhor, outra hora não tem. Quando você utiliza Van Euler, você vai ver que algo está errado. Vai ficar coisa boiando aí. E eu não vou adentrar mais não, porque eu não sou advogado da causa. Álvaro está de ser eu. Então tem muita água para passar embaixo dessa ponte, mas se você utilizar Van Euler, você vai matar a cheirada na hora. Onde está o erro? Método Kawasaki. Onde está o... Esse absolve, hein? Esse absolve muita gente. Esse é professor. A gente vê, eu não sei, eu acho que Papai do Céu foi muito cruel comigo quando me deu só 2 neurônios. Eu não tenho composição cromossomial de minhas sinapses. Minhas sinapses são muito lentas, eu sou muito pesado, eu me atrapalho, eu não estudo muito, eu penso muito direito. E às vezes eu saio do rumo do direito e vou para o rumo filosófico, social, matemático, e às vezes dá certo, porque é um caminho que a gente não está acostumado. E às vezes a gente acha o ponto nevrálgico ali, naquela ciência que não é do direito. Naquela ciência correlata, que não é do direito. É mais um suporte, né? Imenso. A minha dificuldade com a ciência jurídica. E aí eu vou buscar meus amigos matemáticos, filósofos, engenheiros. É porque a gente fica mais eu acho que a louca. Eu acho que os advogados, os juristas, todos eles ficam na parte do crime, da perícia, dessa questão, né? É bonito, é romântico. Você já pensou? Você chegar lá e dizer, ânimo necande, eita, nome bonito da gota. Aí vocês, qual o ânimo necande de Carlomon, sei lá, Horácio? Aí, que peste ânimo necande. É a segunda parte da pirâmide de cabimento. A primeira, a vítima morreu. A segunda, foi tu, Carlomon. Foi tu, Horácio. Aí o processo vai dizer, rapaz, tem dúvida aqui. O que é que ocorre com o terceiro pezinho? Quebra. Quando quebra, é como diz o Matuto, volta para trás. Doutor Álvaro, o senhor acha... Sabe muito bem, Álvaro sabe. Doutor Álvaro, o senhor não acha complicado para o júri, depois de 10 dias, com 5 réus, a pessoa chegar para o jurado e falar assim, olha aqui, esse aqui é acusado disso, aquilo. Depois de 7, 10 dias, o jurado já não sabe mais nem o nome dele. Aí, porque eu, como jornalista, não sei, que acompanho o júri inteiro, a audiência de instrução inteira, se virar à noite eu tô lá, entendeu? Então, assim, eu já não raciocínio. E às vezes eu vejo no jurado alguém dando né? Não dorme não. Tá? Eu já vi, assim, entendeu? Já vi funcionário. E aí, eu tava vendo dormindo, eu cutucava, eu falava, gente, alguém tem que dar, se alguém filma, né? Imagina que horror. Aí, você pega pro jurado e fala assim, esse aqui é o Horácio. O crime aconteceu 2 anos atrás, vamos supor.
ele é aquele tal, que foi falado aqui, e ele é acusado de homicídio quadruplamente qualificado por motivo torpe, o vilipêndio de cadáver, ocultação, não sei o quê, ameaça, queimar Torção. o corpo. Esse aqui é o Gideon, não, o Gideon é acusado de, ou errei o nome, acusado disso aqui. Esse aqui é o Carlomã. O Carlomã, ele só é acusado disso. Como é que faz? Eu não sei mais daí. Dá certo isso? Veja a confusão que pode causar. Aí chega um, no dia do júri, manda o réu ficar calado e o advogado começa a acusar o cliente do outro. E aí? O acusado começa a acusar o cliente, o advogado começa a acusar o cliente do outro. Todo mundo fica calado na audiência, todo mundo fica calado no júri. Aí um advogado de um réu começa a acusar o réu do outro advogado. Aí o réu do outro advogado acusa o outro. E aí cria um ciclo de acusações mútuas. E aí quem foi? Ixi. Entendeu que esse tripé não foi feito? Esse tripé não foi feito. Está faltando um pezinho ali nesse banco, gente. E a galera não está se ligando. Deram celeridade, massa, sociedade satisfeita, imprensa que não pensa como você pensa, satisfeita, vai estourar daqui a pouco no Fantástico. E o terceiro pezinho, que é a segurança jurídica, não tem. Não tem, pai. Vai votar. Ou vai votar ou vai julgar errado. Nenhuma das duas interessa. Meu Deus. Não, isso daí, além de ser muito complicado, comumente, assim, acontece direto essa questão de confusão na hora do julgamento dos jurados, principalmente quando é um júri de muitos dias, são muitos dias ali, jurado cansado, e você chega ali no finalzinho para julgar. Doutor Flávio tem um método bem interessante, que eu também até adoto, de você usar um flip chart, e aí, assim, o que acontece? Além desse quadro explicativo, porque, por exemplo, aqui, esse júri aqui é um júri que vão ter várias séries de quesitos, porque são vários réus, são várias vítimas e vários crimes. Dependendo, pelo que eu conheço, para a votação disso daqui, Flavão, vai ser um dia só, irmão. Um dia para aquisitação. Senhores jurados, amanhã nós vamos votar, vamos passar o dia inteiro votando. Pois bem, como distinguir quem é A, B, C ou D? Eu vou ter que ter um juiz muito bom para explicar essa aquisitação na hora da votação. Na síntese, né? E aqui o que vai prevalecer também, Flávio, é a questão de uma boa oratória, de uma boa percasa ali do advogado, de prender o jurado, que aí tem diversas técnicas, e dizer, olha, eu estou pelo fulaninho de tal, e desenvolver essa oratória para que o jurado grave aquele fulaninho de tal, porque vai ser uma confusão do caramba isso daí, essa votação, eu não tenho dúvida, porque aqui, pelo que eu vi aqui, vai ser diversas séries de quesitos, eu não tenho nem ideia. Acabei de fazer aqui, ó. Chamei Pareto, vai dar um pulinho aqui. São 5 réus, são 1, 2, 3, 4, 5 imputações por vítima, a de homicídio mais os crimes conexos. Então, 5 vezes 5... Vai dar mais de 100. Dá 25 por réu. São 10 vítimas, 10 vezes a quantidade de quesitos, vai dar no mínimo 150 quesitos. No mínimo. Você bota aí a 5, 10 minutos cada um, é o dia todo só de quisitação. É o dia todo só de quisitação. Gente, eu já pedi para chamar minha mãe. Deixa eu sair daqui, por favor. É matemática, velho. 250 quesitos, 150 a 250. Não sei quem é louco de querer ser jurado, não. Parabéns. Eu estou chutando aqui, eu estou dando chute aqui, que a gente está batendo papo, estou chutando, mas é mais ou menos por aí. Tem crime conexo. Então é por vítima, réu, vítima 1, réu, vítima 2, réu, vítima 3. Todas de homicídio, mais os crimes conexos. Aí acabou o réu 1.
Aí vai ré 1 para vítima 2. Depois, ré 1 para vítima 3. Correlação Isso, de produto. nossa Vai dar uns senhora. 250 quesitos. Vai dar uns 250 quesitos. Vocês Porrada. entenderam, gente? Vocês entenderam que o jurado tem que julgar, por exemplo, o Gideon versus a vítima 1. O que ele fez com a vítima 1? Isso. Você acha que ele fez isso com a vítima 1? Você acha que ele fez isso com a vítima 1? Você acha que ele fez isso com a vítima 1? Você acha que ele fez isso com a vítima 1? E com a vítima 2? Você acha que ele fez isso? E com a vítima 3, você acha que ele fez isso? E com a vítima 4, isso. E agora, e aí, né, todos os jurados. E aí vai o Horácio. E aí, o Horácio, com a vítima 1. Meu Deus. Por exemplo, o caso daqui foram vários dias, mas foram 4 réus e fácil de entender. Uma coisa fácil de se entender, porque eles ficavam batendo o tempo inteiro na mesma coisa. Um só comprou o artefato, um era dono da boate, um era o sócio que não estava ali nunca e o outro esqueci quem era. Ah, o cara da banda. Era muito fácil, não era? Era fácil, era mais fácil. Quer então, ver assim, perigo, filho? Outro agora perigo. Uhum. Outro perigo. Interessante para quem está vendo aí que é do direito. Outro perigo. Nós chegamos agora na fase de denúncia, vai ter citação. Já estamos em 1.004 folhas. A gente vai ter instrução, juntada de perícias, depoimentos, filmagens, etc. Esquece. Vai juntar aí, no mínimo 10 mil folhas. Vai dar umas 10 mil, 15 mil folhas. Sim, Nessa média, 10 a 15 mil folhas. Massa, beleza. Vai para o júri. Aí no júri tem lá o promotor para um réu 1h30. Para 2 réus ou mais, acrescenta 1 hora. O promotor tem 2h30 para acusar 5. E aí passa para a defesa. A defesa tem 2h30 para defender 5. Só que não é um defensor só, são 5. 2h30 dá 150 minutos. Aí você divide 150 minutos por 5. Como é que o cara vai defender um processo com 10 mil folhas em 30 minutos? Uma aquisitação que dá quase 250 quesitos. Porque divide, né? Divide. Como Nossa, vai dar? prejudica muito. Entendeu que o direito é injusto? Ele é injusto, ele nunca foi justo. Ele procura justiça, mas não é justo. Se vocês lembrarem, pessoal, a gente tem uma notícia aqui que uma advogada foi no presídio conversar com uma ré antes do julgamento dela, acho que 2 dias antes, para tentar que ela saísse da sua defesa e pegasse ela como advogada. Por quê? Porque não era justo ela ir ser julgada com vários outros réus, porque a defesa dela ia ter pouco tempo. Então, esse foi o argumento que essa advogada foi dar para essa ré, para pegar ela como advogada, além de que ela ia conseguir adiar o júri e tal. Então, é sobre isso que a gente está falando. É sobre... Não que essa advogada esteja certa, completamente antiética, nada a ver, louca, né? É uma técnica, né? Mas eu tô falando, ele está falando uma coisa muito pertinente, porque cada réu é a vida dele ali. São vários crimes. Quanto mais réu, menos tempo tem a defesa para fazer o trabalho ali, né? Aí a pessoa fala, matemática não tem nada a ver com direito. Tem tudo a ver com direito. Tem tudo a ver. Não, e outra coisa, tem juiz que é garantista e tem promotor que concorda também com, assim, em aumentar o prazo de defesa e da acusação. Mas vai depender do promotor, porque, por exemplo, não tem legislação para isso. Aí eu tenho que trabalhar com o princípio da proporcionalidade. Claro, não vai depender do promotor, vai depender do juiz. Se o juiz decidir que vai aumentar e acabou. Mas se o promotor não se opõe, aí segue o jogo. Geralmente o juiz, não, vamos elastecer. Mas a regra é aplicar a lei. E a lei diz 2 ou mais réus, 2h30. A primeira fala. Então fica muito prejudicado. Aquela questão da plenitude de defesa fica completamente comprometida. Eu acho muito complicado mesmo. Eu acho que não faz sentido nenhum para ninguém, não é bom para ninguém, não é bom para a defesa, para a acusação, para o réu, para os jurados, para ninguém. Para a sociedade, né, que cobra, eu acho que um júri assim é bom para a defesa quando é muito rápido, como o doutor Flávio falou aqui, já explicou para a gente, né? Aí sim é bom. Doutor Flávio, acho que está congelado um pouco ainda. Doutor Flávio, eu estava fazendo conta de novo. O senhor já sentou num banquinho de três pernas e caiu? Fiquei curiosa. Rapaz, eu acabo com 150 quilos e toda hora tá quebrando. O senhor estava com 150 quilos? Não, hoje eu tô com 150, eu estava com 180. Doutor, o senhor é baixo ou alto? Tem 1,83.
O senhor é alto. Aí fica Alto e largo. né? O importante é que esteja saudável, né, doutor? O importante é Tô, ver seu a outra pessoa que colesterol, Recife, tá a magrinha. Mas diabetes, o diabetes, né? tô numa dieta danada. Eu Que ando de moto, bom. sabe? Aquelas motos grandes e tá começando a complicar. Eu tô fazendo a Ah, dieta. cuidado que a gente quer o senhor aqui bastante tempo. Não, eu tô, pai. Vaso rim não quebra, não. Por favor, esse Vaso negócio de rim não moto não dá quebra. certo. Vaso Moto rim. não dá certo. Doutores, a gente tem mais alguma coisa para colocar desse caso aqui? Eu gostaria de ter lido esse processo, meu Deus. Mas, enfim, eu acho que a gente colocou muita coisa legal aqui, né? Que depois, na hora de recortar, vai ficar bastante conteúdo. Eu queria dar uma dica aqui. Eu vou até cometer aqui um pautério. Vou ser deselegante. Eu vou ser, talvez até considerado antiético. Vou meter o pau em mim, isso, filho. Viu, Álvaro? Vou meter o pau em mim. Vou falar. Quem tem boca fala. Esse processo de Planaltina, ele requer muita perspicácia de quem vai conduzir a defesa. Eu não sei quem são as pessoas que estão, assim, organizando a defesa. Eu sei que a acusação tá arrumada, tá aprumada, tá justa. Tá. E eu digo aos colegas que estão, não sei quem são, não sei se são experientes. Gente, fortaleça a defesa aí. Não sei para me chamar, não, que não tem porra nenhuma. Mas, bicho, vocês têm um profissional em Brasília chamado Álvaro, que o cara tem mais gente aí em Brasília chama, junte, vá 2, 3 para cada réu, sempre para reunir, porque isso aí, essa terceira perna do banquinho, não vai prejudicar só os réus, não, viu? Vai prejudicar a advocacia, vai prejudicar o direito, vai prejudicar a promotoria e, acima de tudo, olha o que eu estou dizendo, vai prejudicar famílias das 10 vítimas e dos 5 réus. Se a gente não der respeito a esse processo, cuidado com esse processo, cuidado com a informação, cuidado com cada folha, carinho e amor por cada pessoa que está envolvida, mesmo que seja réu, nesse processo. Porque se a gente não abraçar essa questão social do processo, nós estamos lascados. Esse processo exige. Eu nunca peguei um processo com tanta dificuldade como esse aí. E eu li só hoje de tarde, eu passei uma lida nas 1000 folhas, rapidinho aí, deu para ter uma ideia. E tome cuidado, quem tiver na defesa, se tiver alguém vendo aqui, chame alguém mais experiente, chame alguém, um colega. Se você for mais, chame um menos experiente para bater um papo, para ter uma ideia diferente, porque esse processo vai dar o que falar, viu, Fê? Você vai ter a oportunidade de entrevistar aqui os advogados que estão na defesa, chame o pessoal, dê a oportunidade, porque esse processo vai pegar. Pode ter certeza. Tá aberto aqui para vir conversar com a gente, tá? Todos os advogados de defesa, assim como a promotoria também. Acusação, o promotor, doutor Renan é um cara, já estou sabendo, né, que Álvaro já disse que ele é um cara excepcional, promotor. Então, chame, vamos dar um contexto mais social para isso. Basta de só morte, de falar mal de vítima. Vamos ver o que é que tem, o que foi realmente. Quem fez que pague, ué. Vamos ver o processo. Quem fez, pague. Ué, quem fez, pague. Se o processo autorizar, pague. Ué, pague. Não é? Esse é o debate. O debate é técnico, gente, não é para absolver, não é para defender o Gideon, pelo amor de Deus. Para mim, ele é um demônio vivo, né? Tanto quanto uma pessoa que já morreu, mas que eu não vou falar porque já morreu. Mas, enfim, é um demônio e o que ele fez é injustificável. E o senhor que lute, doutor Álvaro, se o senhor pegar a defesa dele, o senhor que lute, tá? Porque eu vou continuar. Não, mas eu não... Assim, mas eu não estou cogitado para ele, não. Inclusive... tá. Não estou cogitado para ele, não. Inclusive, Flávio, caso dê certo aqui, com algumas situações aqui, você vem fazer esse júri comigo. Então, eu estou te fazendo esse convite em público aqui e vou te falar mais. A gente se compromete em voltar aqui para conversar com ela de novo. Rapaz, que coisa boa. Hã? Tá vendo, filho? Aí, tá ó, viu? Eu fico muito honrado, meu irmão. Fico muito honrado, viu? Que legal. Já seguindo essa linha ética, esse padrão da gente, eu vou para qualquer canto, velho. Meu amigo, não tenha dúvida. Olha, a gente, Zanoni ensina, não sei se você conhece Zanoni, filho. Zanoni conhece Zanoni, o Zanoni, né? eu entrevistei aqui, foi o primeiro do Criminalistas, da série Criminalistas. Zanoni, olha, Zanoni, Merria, Daledoni, porra. Entrevistei todos.
são cor de outro mundo. Quando eu chego perto, que aperta a mão, eu fico doidinho. Rapaz, meu ídolo aqui na minha frente. Esses caras ensinam o negócio. O bom penalista, eu não gosto do nome criminalista, eu não sei porquê, é coisa de doido. O bom penalista, ele entra num pântano, com a calça branca, meia branca e tênis branco, e sai do pântano sem melar o pintinho da calça dele. Ele tem que entrar limpo, se manter vivo e se manter solto. O nome disso é ética profissional. É por aí. E Doutor a primeira Merri coisa é que a gente tem que maravilhoso, é doutor sociedade. E também temos esta polenta não se afirma, excelência. Parece prego na polenta. Deitado, bugi deitado. Doutor Jean Severo, né? Muito nosso amigo. Gente Olha, finíssima. todos eles já vieram na minha live aqui. Todos eles já vieram na minha live. Menos da Ledone. Da Ledone ainda não. Mas todos já vieram aqui. Já foram aí na sua cidade? Na minha laje aqui. Eu tenho uma cozinha aqui em cima de casa. Na sua laje. Aquela laje que você estava no final de semana curtindo enquanto a gente estava trabalhando. Entendi. Jogando na nossa cara. Eu estava refletindo para essa conversa de hoje. Jogando na nossa cara, que a gente entrevistou o advogado lá, Poser, mas o advogado maravilhoso que o doutor falou, da chacina de Sinop, né? Aquele rapaz que não foi, tem né, rapaz? carro. Ele fugiu da gente, mas o espaço tá... É gente boa. Ele é aquele mesmo, é gente boa, pô, gente boa. É gente boa, né? Cada um tem um jeito, filho. Claro, com certeza. O AB que não curte muito esse jeito, não. O AB não gosta muito dessa ostentação, não. O AB tem um posicionamento aí, mas é gente boa, a vida é gente boa. E a gente, quando tem oportunidade de fazer uma graça, a gente vai fazer, porque a gente é brasileiro e não é, poxa, então. É intrínseco à nossa pessoa isso, graças a Deus, né? E gente, que legal, viu? Tomara que dê certo aí, que vocês vão... Doutor, o senhor tem um livro do método Kawasaki, né? Estou acabando de escrever. São 16 capítulos. Eu estou, acho que, no 11º. Ele tem uma composição, metade dela técnica, com base em 3 pilares, que é Vilfredo Pareto, Kaoru Ishikawa e Ivan Euler. São 3 matemáticos, engenheiros, que cada um dentro de uma parte da história. E esses 3 caras... Posso falar? Claro, pode falar, depois a gente pode falar. A gente não vai cortar, não vai cortar, não. Pronto, esses 3 caras aí, eles fazem parte da história do mundo. Um do século passado, o outro fez parte da reconstrução do Japão e outro é um dos matemáticos mais respeitados atualmente. Pareto, Ishikawa e Ivan Euler, nessa ordem. E aí eu comecei a adaptar a legislação penal aos conceitos matemáticos. Por exemplo, para a legítima defesa, quantos requisitos são necessários? 4. Não é isso, Álvaro? Se eu errar, você me diga. Se eu tenho 4 e eles são 100% da minha possibilidade de encaixar uma legítima defesa, quanto cada argumento desses vale em números matemáticos? 25%. Ora, 25 vezes 4 dá 100. Isso eu faço com todo o texto de lei. Logicamente, não tão simplório assim. Eu vou a fundo. As pessoas dizem, mas por que tu faz isso? Porque quando eu estou falando no plenário, eu não estou falando para o juiz, eu não estou falando para o promotor, eu não estou falando para o réu, eu não estou falando para a plateia, que é justamente o que os nossos colegas, na sua grande maioria, fazem. Eles discutem teorias de direito quando quem vai votar são pessoas do povo, é o porteiro, é o cobrador do ônibus, é uma professora de matemática, é uma professora de português. Uma vírgula estraga tudo. E aí você tem, além dessa composição matemática, junto com a lógica atrelada ao direito, você tem aí uma série de ferramentas presenciais, que é o uso das cores. Tem uma ferramenta chamada NAJA, que Álvaro faz muito bem, que é o controle de posicionamento do olhar do jurado, que você... Isso eu venho fazendo há 20 anos, treinando de forma empírica. Eu estou escrevendo meu livro de forma empírica. Com os júris que eu faço há 20 anos, eu vou escrevendo cada um com o seu resultado, qual a ferramenta que eu usei. E já tem editora? Já tem editora, doutor? Tem uma editora do Paraná, que eu estou engrenado com ela está me orientando. E eu não terminei ainda, porque toda vez muda. Eu já fiz 44 edições do meu curso, 44.
Toda vez é diferente. Nossa. Agora, semana que vem, dia 9, tem um aqui em Recife. Aí, de 13 a 19 de março, eu vou estar em Goiás, em Anápolis. Uhum. Aí, de 14 a 17 de abril, eu vou estar em Ibaté, São Paulo. E de 27 de abril a 2 de maio, Curitiba. Então, são várias... E 30 a 40 pessoas, no máximo. Essas pessoas recebem esse tipo de informação e dali 5 ou 6 saem realmente com aquela sementinha e começam a praticar. E isso está sendo difundido no Brasil todo de forma muito lenta, mas segura, firme. Álvaro, desde que começou a fazer, é um dos caras que mais pratica o uso do Flipchart. Eu acho lindo aquela televisão de 80 polegadas, 10 televisões, massa. É muito lindo. Eu não tenho a capacidade de fazer isso. Eu tenho minhas dificuldades, meus defeitos, meus limites. Eu não tenho essa capacidade técnica que esses colegas têm. Eu não tenho. Eu vou ter que lutar com o meu. Eu gosto de matemática, eu gosto de escrever na frente de jurado. Qual é a diferença de uma caneta verde com uma vermelha? Qual a diferença? Eu lhe digo agora. Me dê aí 3 adjetivos negativos para essa cor. 3 adjetivos negativos para essa cor. É minha preferida, não dá, é vermelho, né? Tá ruim a conexão do senhor hoje, a imagem fica meio pixelada, mas parece vermelho. Vermelho. É. 3 adjetivos negativos para essa cor. Pense como jurado. Sangue. 3, sangue, dor, morte, incêndio, carro do bombeiro, semáforo vermelho. Uma série. Olha, eu tava pensando na Ferrari, eu tava pensando em várias coisas, no amor. Mas tem adjetivo positivo. Agora, me dê 3 adjetivos negativos para essa cor. Eu não posso usar por causa do chroma key, por exemplo, e eu adoro. Pois é. Você não vai achar adjetivo negativo para o verde. Aí o cara vai escrever no Flipchart, na frente do jurado, qual é a cor que a defesa deve usar. Porra, dele, se eu estou pedindo absolvição, isso causa um impacto na mente. Aí tem um livro chamado Psicologia das Cores. É arretado você ler Evandro em Silva. Tem que saber, tem que ler Mongenot para saber o que, o outro pensa. Schopenhauer, tem que ler. Schopenhauer é difícil, doutor, é muito difícil. Tem essas doideiras, você tem que ler. Agora, é muito difícil. Eu não consigo assimilar, eu sou meio burrinho. Eu só tenho 2 neurônios e quando os 2 estão arengados é uma complicação. Aí eu vou para a psicologia das cores, eu vou para outras coisas. O corpo fala quem comeu meu queijo, gerente minuto. E aí eu só sei que é assim, e faço júri nesses termos aí. O senhor entende Descartes? Já li, mas não consigo entender. Metafísico, né? Também tem um livro aqui que eu não... Discurso complicado. Do método, É muito complicado. A leitura que ele faz dos fenômenos é muito complicado. É muito difícil. É muito complicado. Então, ou você aprofunda, ou você para. Se eu aprofundar, aí é que eu vou colar as placas de vez. Não, aí eu não consigo fazer mais nada. É verdade. Muito limitadinho. Doutores, doutor Álvaro tinha para divulgar alguma coisa que ele ia fazer essa semana também, não ia, doutor? A gente tem um curso aqui da delegacia ao plenário, questões defensivas práticas. Então, a gente sai do primeiro contato do advogado com o cliente, do advogado com a família, até quesitação e sala secreta. E dentro desse contexto, e são questões práticas mesmo, para ensinar advogados que querem aprimorar, ou advogado que está entrando no tribunal do júri. A gente tem aí 16 anos aí de experiência na área, indo para 16 anos, e assim, e atuando no Brasil inteiro. Então, a gente passa essa experiência de uma forma organizada, da delegacia ao plenário. Tem um membro do Ministério Público, que é um promotor, uma promotora, na verdade, ela vai falar sobre a assistência, pontos acusatórios, né, relevantes para assistentes de acusação nos crimes de feminicídio. E isso, tem um magistrado que ele passa a visão dele em relação às partes ali,
né, questões práticas, postura da parte, seja do Ministério Público, seja da advogado, e tem um perito criminal, que vai falar sobre geolocalização, vai falar sobre espécies de lesões, traumatologias e locais de crime violento. E o curso está bem bacana, e no terceiro dia a gente termina com um júri simulado, o pessoal fica muito interessado, tem interação bacana, e inclusive a gente já fez curso junto, eu e o Flávio, era da delegacia ao plenário, e o Flávio entrava com o método Kawasaki, era bem interessante, era no curso do próprio Flávio, e o pessoal interagia muito, né, Flávio? A gente ainda tem algumas edições disso daí, quando é solicitado, e é isso. O nosso curso aqui, o meu, que vai ser em Brasília, vai ser dia 14 a 16 de abril, é um final de semana. Começa na sexta, sábado, e a gente termina com domingo ali, com um pedaço da aquisitação, sala secreta e um júri simulado. Bem bacana. Como é que se inscreve, doutor? É caro? Não é caro, não. Estou fazendo um preço bem em conta assim, para o primeiro lote. A gente não lançou ainda. Me segue lá no Instagram, que é @advalvaroassis. Se inscreve lá no Instagram, que as maiores informações vão ser publicadas lá. Eu acho que sexta que vem a gente já abre o link da inscrição. Vai ser uma semana só para o primeiro lote. Tá? Eu acho que está 597, alguma coisa assim. 597, tá. Depois a gente vai colocar aqui o @ do senhor depois na hora da edição. Tá bom. Tá bom. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor. Ele caiu. Doutor, eu já convido o senhor aqui para a gente falar sobre o caso da Cíntia Mariano, trazer as atualizações do caso. Tá. Pode marcar a data certinho, tá? A gente fala assim, e assim, eu quero deixar registrado aqui meu agradecimento. Continue fazendo esse trabalho maravilhoso, porque realmente Obrigada. Você está dando voz a quem não tem, a quem costuma não ter. E isso é muito interessante. E a gente, se formos contratados aqui para atuar nesse caso, a gente volta a conversar e de forma mais aprofundada, não tenha dúvida. No caso, Cíntia Mariana, eu tenho mais autonomia para falar, tá? Até porque a gente já adentrou e já estamos ali no caso. Algumas coisas eu não vou falar por questões estratégicas, mas pode marcar a data que estaremos aqui firme e forte. Conta com a gente. Tá. E aí, se o senhor quiser mandar esse processo atualizado, que eu não sei da que parte que eu tenho ele. Aí, se o senhor quiser mandar ele atualizado um pouco antes, para eu poder dar uma lida no final, porque eu não li o final dele. Deve ter entrado mais coisa, né? Manda sim, não tenha dúvida. Manda sim. Então, tá. E, doutor Flávio, a gente vai falar na próxima... A nossa próxima live é sobre o caso Henri Borel, né? Tá. Então, tá. Doutor, Flávio, se o senhor estiver ouvindo a gente vai falar na semana que vem sobre o caso Henri Borel, tá? Muito obrigada, doutores. Eu amei, viu? Muito obrigada mesmo. Portas abertas sempre aqui para vocês. O doutor é efetivado já. E é isso, eu só tenho a agradecer. Obrigado, e a gente é que agradece aqui a oportunidade. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado do debate, espero que vocês tenham entendido. O objetivo, gente, é a parte técnica nesses debates aqui, né? O objetivo... Doutor Flávio está tentando aqui ainda. Doutor, conseguiu agora? Conseguiu, doutor? Doutor, está ouvindo? Está ouvindo? Oi, Fê. Está ouvindo, doutor? Minha internet está péssima. Está ruim, né? Mas a gente já finalizou, doutor. A semana que vem a gente vai falar sobre o caso Henri Borel, lembra? Lembra? Não está conseguindo ouvir, né?
Não está me ouvindo, né, doutor? O senhor não está me ouvindo. Não tem problema, não tem problema, não tem problema. Gente, o doutor não está conseguindo entrar. O objetivo desse nosso debate aqui sempre é que a gente debata os casos do ponto de vista técnico também, mas um técnico gostoso, um técnico bacana, aconchegante para vocês, para mim, que não somos partes no processo, que não somos técnicos nisso, que não somos juristas, não somos advogados, criminalistas, penalistas, nada. Então, esse espaço aqui está aberto para promotores, para... O doutor João Darques aqui já é figura carimbada, nosso amigo, assistente de acusação desse caso, tá? Desse caso horroroso. O objetivo não é vitimizar nenhum Gideon da vida, pelo amor de Deus, o cara é um monstro, né? Então, assim, só que existem incoerências no processo. Essas incoerências que eu estou vendo no inquérito não tem nada a ver com o Gideon ser bom ou ser ruim, ou nenhum desses réus serem bons ou ruins, mas são incoerências estranhas desse processo, e a gente vai descobrindo junto através do podcast, tá? E eu sempre vou pegar o processo e depois eu vou trazer para vocês, lógico, os casos que vocês tiverem mais, que vocês quiserem, porque vocês que mostram para a gente, através da audiência, o caso que vocês querem que a gente trabalhe dessa forma mais esmiuçada, tá? Do contrário, a gente segue os outros casos até o fim, mas da forma que a gente pode. Tá bom, gente? Então é isso, continue seguindo. Amanhã tem mais um episódio do podcast, tem um depoimento muito bom, muito interessante. E não adianta ficar com o que está na mídia. Tem um processo, gente, tem um processo cheio de depoimentos. E esses monte de depoimentos mostram pra gente algumas outras, deixam a gente um pouco confuso. Vocês ficaram confusos iguais a mim, porque eu não sou obrigada a ficar confusa sozinha. Então, vos convido a entrar nesse podcast da Chacina do DF e ficar confuso junto comigo. Tá bom? E quem puder ali, a gente vai tentando falar, dê a opinião de vocês, vamos tentar desvendar esse mistério todo, quem eram essas pessoas, o que realmente aconteceu. Marcos estava vivo depois do dia 1º de janeiro ou não? Então é isso, minha gente, muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima, se ele permitir.